Muito bem, queridos alunos do nono ano, salve, salve! Estamos juntos mais uma vez, inaugurando hoje o PET 6 de Matemática, nosso plano de estudo tutorado do nono ano, Matemática volume 6, né? Veja lá o quanto que nós já andamos, né? PET 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 300 que está aí nos rodeando também aí, que já nós vamos fazer umas atividades dele. Então eu espero que você esteja bem, esteja tudo tranquilo com vocês. Relaxa, para nós começarmos aí as nossas atividades, as nossas explicações. A matéria é até tranquila, não vai ter muita dificuldade, porque nós já até temos muita noção do que nós vamos estudar aqui hoje. Ok? Então nós vamos começar assim. Olha, o que é que nós vamos estudar? Teorema de Pitágoras. Olha aí, eu sou lindo. Maravilhoso. O Teorema de Pitágoras realmente é uma das coisas da matemática, na geometria, um dos teoremas mais bonitos que tem. Um cara, há mais de quase 3.000 anos atrás, consegue descobrir uma relação matemática que enche os olhos, e muitos matemáticos demonstraram formas diferentes que o que está aqui é certo. Então, essa relação que nós vamos estudar aqui, essa relação no triângulo retângulo, isso que nós vamos estudar aqui só serve para o triângulo retângulo, tá certo? O que ele nos diz? Ele fala assim, olha, que quando um triângulo é retângulo, certo? Nós temos aqui, um triângulo é uma figura, né, de 3 lados e 3 ângulos. 3 lados e 3 ângulos. Então ele diz assim, se um triângulo for retângulo, aqui nós marcamos aqui o ângulo reto, não é? O ângulo de 90 graus. O lado oposto, o lado contrário ao ângulo reto, nós chamamos de hipotenusa. Hipotenusa. O que é hipotenusa, professor? Hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Tá certo? Então, este aqui, hipotenusa. E agora aqui, ó, nós temos aqui esses dois outros lados. Então a gente fala assim, ó. Tá vendo este ângulo aqui? Ele deu um nome para esse ângulo, chamou de ângulo alfa. Ângulo alfa podia ter sido qualquer nome, mas escolheu uma letra grega. Normalmente escolhe-se uma letra grega do alfabeto grego para designar ângulos. Então ele está dizendo assim, ó, o lado oposto ao ângulo, a este ângulo, nós chamamos de cateto oposto. Tá vendo? Ó? O lado oposto ao ângulo reto é hipotenusa. E o lado oposto ao ângulo dado, ao ângulo qualquer, que eu não sei quanto equivale, é chamado de cateto oposto. E o outro cateto é chamado de cateto adjacente. Está junto, formando junto com o cateto oposto o ângulo reto. Certo? Guardou isso? Cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa. Tranquilo? Então o que o Teorema de Pitágoras diz? Ele diz assim, ó, que se você pegar a hipotenusa e elevar a hipotenusa ao quadrado, este valor vai ser igual se você pegar os dois catetos e somar os dois elevado ao quadrado. Pega o primeiro cateto e eleva ao quadrado, mas pega o segundo cateto e eleva ao quadrado. Se você somar os dois, esse valor vai ser igual à hipotenusa elevada ao quadrado. A relação diz assim, ó, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou então, tem gente que diz assim, cateto, a soma dos catetos ao quadrado é igual à hipotenusa. Tanto faz, de lá para cá é a mesma coisa. Mas essa relação aqui que nos importa, olha, é com ela que nós vamos começar aí a desenvolver uma série de exercícios. Então o que nós vamos fazer? O que eu vou fazer aqui, né? Eu vou explicar aqui, colocar aqui exemplos, certo? Vou desenvolver aqui alguns exemplos que vai auxiliar, que vai te ajudar a resolver as atividades que estão lá no seu PET semana 1. Tá bom? Semana 1. PET 6, semana 1. Teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos.
Hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Se marcou um ângulo, lado contrário a este ângulo, que aqui é o cateto oposto, e o outro só pode ser o cateto adjacente. Tranquilo até aí? Beleza. Então, olha lá. Lá no seu PET vai estar uma introdução assim, tá vendo? Olha. Então ele está dizendo aqui assim, ó. Este lado é o cateto, não é? Ó, esse lado é o cateto oposto, não é? Ele fala assim, vamos começar do início. Então, ó, lado A, 5 centímetros, o maior lado, a gente pode guardar assim também, o maior lado é a hipotenusa, tá bom? Aí agora nós temos dois catetos, ó. O cateto menor, este daqui, tá certo? E o lado B é o cateto maior, mede 4 centímetros. Então aqui eu fiz questão aqui de colocar aqui, ó. Vamos fazer aqui uma marcazinha aqui, ó. Vou chamar isso aqui de alfa. Vou fazer uma marcazinha aqui, ó. Vou chamar isso aqui de beta. E vou fazer uma marcazinha aqui, ó. E vou chamar isso aqui de teta. Tá bom? Ó. Então vamos lá então. Se eu perguntar, aqui tem uma letra C, você está dando para ver, uma letra H e uma letra M. Se eu perguntasse assim, ó, quem que é a hipotenusa? Vai no ângulo reto e busca o lado contrário, ó. Então o C é a hipotenusa. Tá vendo aqui um ângulo marcado, o lado oposto é o cateto oposto. E este aqui é o cateto adjacente. Ó, ângulo reto, o lado contrário é a hipotenusa. Aqui tem um ângulo marcado, o lado contrário é o cateto oposto. E o outro lado só pode ser o cateto adjacente. E esse aqui é a hipotenusa. Não é? Olha este. Ângulo reto, o lado contrário, hipotenusa. Aqui tem um ângulo marcado, ó. Então este lado aqui, ó, é o cateto oposto. Se esse é cateto oposto, daqui só pode ser cateto adjacente. Tranquilo? Beleza? Então agora olha aqui o primeiro exercício então, que você vai ver no seu caderno aí, do seu PET, muito parecido com isso daqui, ó. Muito parecido com isso aqui. O que ele está dizendo? Ó, a tabela abaixo apresenta alguns triângulos com as medidas dos lados em centímetro. Vamos ver quais são retângulo? Então, para ser retângulo, triângulo, retângulo, tem que respeitar essa lei. E hipotenusa ao quadrado é igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, vocês vão ter, tá vendo aqui o que ele fez? Imagina um triângulo que tem hipotenusa medindo 5, um lado mede 4 e outro lado mede 3. Tá vendo? Se você pegar o 5 e levar ao quadrado, dá 25. É igual 4 ao quadrado é 16. Mais 3 ao quadrado é 9. 9 mais 16 é igual a 25. Olha lá. Ó, 25 é igual 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Não é? Somou os dois, 25 é igual a 25. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão verificar para mim se isso aqui é verdade. Ó. Vou fazer aqui o primeiro para você ver. Ó. Então imagina lá assim. O lado maior, né? Lembra que o lado maior é a hipotenusa, né? Deixa eu aumentar aqui um tiquinho só para você aqui. Então, olha lá. O lado maior é a hipotenusa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a hipotenusa, então, ó, e vou elevar ao quadrado. E vou pegar os outros dois lados e vou elevar também ao quadrado. 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Se esses valores aqui, se o resultado for igual, eu vou dizer que o triângulo é retângulo e vou marcar aqui no sim. Se não for igual, eu vou marcar aqui no não. Então eu tenho que fazer com cada um desses, ó. Tá vendo? Tem que fazer com cada um destes e ver se é. Ó, 8 ao quadrado. Quanto que é 8 vezes 8? 64. 5 ao quadrado é 25. Mais 4 ao quadrado são 16. Então, ó, 64 é igual. 6 mais 5, 11, vai 1. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Os valores são iguais? São não, né? Se não são iguais, é sinal que este triângulo aqui, este triângulo, com essas medidas, ele não é um triângulo retângulo. Não é. Aí eu venho aqui e marco aqui não. Beleza? Então, nesse exercício número 1, o que você vai fazer? Você vai colocar lá número 1, vai copiar este enunciado que está aqui,
tá certo? Copia o enunciado, não precisa desenhar esse quadro, você só coloca assim, ó, triângulo 1, sim ou não? Faz a continha, né? E diz também se ele é ou não. 2, só colocar o símbolo, o algarismo romano, 2, faz a continha, tá certo? Faz a operação, faz isso aqui que eu fiz e diz se é igual ou não. Se for igual, marca que é assim. Tá tranquilo? Beleza? Dá para fazer? Então, lembrando, ó, tá vendo? Se eu tenho 3 lados, o lado maior é a hipotenusa. Ah, professor, mas faça uso da calculadora aí, se isso vai te ajudar. Tranquilo? Esse é o exercício número 1 aí do PET. O exercício número 2 fala assim, ó, em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 25 e o cateto maior mede 24. Determina a medida do cateto menor. Então tá aqui, ó. Ele quer que eu encontre este lado aqui. Lembra? Então, ó, este lado daqui, vou escrever aqui a formulazinha, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quanto equivale a? A é o que é? A hipotenusa é o lado maior, é o lado que está contrário, oposto de frente para o ângulo reto. Então eu coloco aqui, ó, 25 ao quadrado, que é igual B ao quadrado. Aí tanto faz você pegar um ou outro, não faz diferença, não é? Então você vai pegar B ao quadrado, é o que ele está querendo saber, é o lado maior, né? Então vou colocar X, ó. X ao quadrado, estou substituindo, né? Mais 24 ao quadrado. Então, ó, 25 ao quadrado é 625, que é igual a x ao quadrado mais 24 ao quadrado, não sei quanto que é não. 24 vezes 24. Fala, fantasma. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8, 8 mais 1, 9. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Por 6. 6 mais 9, 9 mais 8, 17, vai 1. 576. 576. Vou passar o x para cá, né? Vai passar negativo, ó. É igual. Esse 625 vai passar para cá também negativo, ó. 625 mais 576. Multiplica essa feraiada toda por menos 1 aqui, ó. Esse x vai ficar negativo, fica positivo. Este aqui fica positivo. Este aqui fica negativo. Agora eu vou fazer essa continha aqui e ver quanto é, ó. 625 menos 576, ó. Vai no cantinho do caderno. Vai no cantinho do caderno. 625, 576. Fazer a conta, ó. 5 não dá, né? Pega emprestado aqui. 1 aqui fica 15, né? 15 menos 6 dá 9. 1 não dá para tirar 7, né? Fica 1, fica 11, ó. 11 menos 7 é 3, né? 4. Eita. 49. Então, x ao quadrado é igual a 49. Opa! X é igual a raiz de 49, x é igual a 7. Pronto, descobrimos o valor. Ele queria o valor do ângulo do lado menor, descobrimos o valor do cateto menor. Eu venho aqui e coloco aqui, ó, 7. Beleza? Então é isso que eu quero que você faça, que você jogue na formulazinha a ao quadrado, b ao quadrado mais c ao quadrado. Do mesmo jeito, ó, este lado aqui, ó, é hipotenusa, né? Não sei, ó. Então, ó, x ao quadrado. Este lado dali vale 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, x ao quadrado é 9 elevado ao quadrado e 81. 12 ao quadrado é 144. X ao quadrado, faz a continha no caderno aqui, né? 144 mais 81. Dá 5, dá 12, dá 1, dá 225. Então, x vai ser raiz quadrada de 225, x é igual a 15. Pronto, descobriu que este lado aqui mede 15. Tá vendo? É o lado maior, ó. 15, 12, 9. Este aqui é a mesma coisa, tá vendo? Imagina lá, ó. Aqui está o chão, não é? O avião já andou 500 metros para cima. Andou 500 metros. E ele está a 300 metros de altura. A pergunta que ele está fazendo é qual que é a distância que ele percorreu? Qual a distância? É a mesma coisa, olha. Este aqui é um ângulo reto, este lado é hipotenusa, joga na fórmula, é igual, né? B ao quadrado mais C ao quadrado, parari, parará. Se tiver dificuldade aqui nos zeros, usa o calculador para te ajudar aí.
este exercício é base para você resolver aí, ó, o número 2 do seu caderno de exercício aí do PET, beleza? Olha o exercício número 3. A figura abaixo representa um terreno rural que possui formando triangular e é ladeado, quer dizer, lado, né? Tem por lados. Então ele pergunta assim, olha, esse triângulo, ó, tá vendo? Tem uma praça aqui no meio, né? Imaginar o terreno aqui no meio, ó. Tem essa rua que passa aqui, né? Daqui até aqui tem 12 metros, daqui até aqui eu não sei, é o que ele está querendo, e daqui até aqui tem 8 metros. Ele pergunta assim, qual é a medida do comprimento desse terreno ladeado pela rua 3, representado pela letra C? Qual a medida do comprimento desse terreno? Então ele quer saber, vamos encontrar então este valor aqui, depois a gente vai somar aqui para descobrir o tamanho dele, né? A primeira coisa que ele está perguntando então, olha, a medida de C é igual a quantos metros? Vamos encontrar o valor do C. Ó, o ângulo reto, está aqui, não é? Então vem para cá, ó. Então, ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quanto equivale A? A vale 12, né? 12 ao quadrado, que é igual a C ao quadrado mais 8 ao quadrado. 12 elevado ao quadrado é 144, que é igual a C ao quadrado mais 8 elevado ao quadrado é 8 vezes 8 é 64. Passa o C para cá. Menos C ao quadrado é menos 144 mais 64. Multiplica essa rapaziada toda aqui por menos 1, porque esse lado não pode ficar negativo. Vai ficar C ao quadrado, 144 menos 64. C ao quadrado vai no cantinho aqui, ó, 144 menos 64. 4 menos 4 é 0, né? Aqui, ó, vai dar 14, né? Dá 8. É isso mesmo? É, né? 14 menos 6 é 80. Então, C ao quadrado, então, fez certo isso? É isso mesmo? 8 vezes 8, 64. 12 vezes 12, 144. É 144, né? Passa para cá negativo, esse fica positivo, transforma. Então, C, então, é isso mesmo. C, então, vai ser o quê? Vai ser 80. Então, C vai ser raiz de 80. Preocupa não, porque às vezes a gente está acostumado, né? Sempre dá raiz exata. Então, deu 80. Se deu 80, vamos fatorar, ó. Por 2 dá 40. Por 2 dá 20. Por 2 dá 10. Por 2 dá 5. Por 5 dá 1. Então, 1, 2, não é? Como é que vai ficar dentro do radical, então? Vai ficar 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 5, né? Esses dois daqui saem para o lado de fora, né? Sai 2 vezes 2, raiz de 5. 2 vezes 2, o comprimento disso, então, é 4 raiz de 5. Tá? 4 raiz de 5. Tranquilo? Eu acredito que o seu exercício aí não vá dar raiz que não seja exata. Tá bem? Então, é mais fácil de fazer se não for exato. Beleza? Eu peguei esse exercício de exemplo e acabou dando aí uma raiz. Então, o lado C, então, ele está perguntando que quanto que mede, ó. Mede 4 raiz de 5. Beleza? Então, pronto. Aí ele pergunta assim, quais são as medidas do perímetro e da área desse terreno? Eu vou mostrar aqui como é que faz, mas não vou fazer os cálculos, porque o meu valor C deu raiz, não é? Vai confundir a cabeça de vocês. Mas é um triângulo, não é um triângulo? Se eu quiser saber a área, como é que eu faço para encontrar a área? A área do triângulo é base vezes altura, dividido por 2. Então você já sabe, ó, base, não é? Esta é a base. O valor do C que você vai encontrar aí no seu exercício, não este que está aqui, né? Não este. Este aqui é a altura, base vezes altura, divide por 2 e você vai encontrar a área. Preste atenção que está em metros quadrados, então a sua resposta aqui será em metros quadrados. Tranquilo? O perímetro, que também está pedindo lá no seu exercício, é a soma dos 3 lados, né? Nós sabemos disso, ó. Você já encontrou o valor do C, é só somar aqui que você vai encontrar quanto mede, né? O perímetro dessa figura. Beleza? Tem pergunta assim, ó, se o dono do terreno resolver cercar com arame, dando 4 voltas em torno do terreno, quantos metros serão necessários? Ô pessoal, olha, então imagina assim, né? Você já sabe que esse lado aqui mede 12,
esse lado aqui mede 8. Você calculou aí atrás, encontrou o valor do C, vamos imaginar aqui que seja de 10, né? Se eu quero cercar isso aqui dando 4 voltas em volta do terreno, o que eu tenho que descobrir? Primeiro, o valor do perímetro, que você já descobriu aqui, não é? Vamos imaginar que tenha, vamos fazer aqui, ó, 20, 30. Vamos imaginar que você tenha encontrado aqui 30. Então, perímetro é igual a 30. Como ele quer dar 4 voltas em volta do terreno, é 30 vezes 4. Então, ele vai gastar, então, 120 metros. Beleza? Aí ele fala assim, se cada metro quadrado custa R$1,20, quanto será gasto? O que você tem que fazer? Pegar os 120 metros e multiplicar por 1,20. Só multiplicar um pelo outro você descobre. Coloca lá a resposta no seu caderno lá. Tranquilo? Belezinha? Beleza. Então, olha, com certeza, o tempo para resolver esse exercício, depois eu falo aí, à medida que a gente for fazendo, como é que você vai fazer? Se precisa copiar, se não precisa copiar. Na hora lá